Jeremias capítulo 29. Eu escrevi uma carta aos judeus que Nabucodonosor havia levado como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia, autoridades, sacerdotes, profetas e todo o povo. Isso aconteceu depois de terem saído de Jerusalém o rei Joaquim, a sua mãe e os oficiais do palácio, as autoridades de Judá e de Jerusalém, os carpinteiros e os outros operários especializados. O rei Zedequias de Judá mandou que Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias, levassem a carta ao rei Nabucodonosor da Babilônia. Ela dizia: O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, diz o seguinte a todos os judeus que ele deixou Nabucodonosor levar como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem árvores frutíferas e comam as suas frutas. Casem e tenham filhos, e que os filhos casem e também tenham filhos. Vocês devem aumentar em número e não diminuir. Trabalhe para o bem da cidade para onde eu os mandei como prisioneiros. Orem a mim pedindo em favor dela, pois se ela estiver bem, vocês também estarão. Eu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, os estou avisando para que não se deixem enganar pelos profetas que vivem no meio de vocês, nem por aqueles que dizem que podem adivinhar o futuro. Não deem atenção aos sonhos deles. Eles dizem mentiras em meu nome. Eu não os enviei. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda: Quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade, não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então vocês vão me chamar e orar a mim, e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Sim, eu afirmo que vocês me encontrarão e que eu os levarei de volta à pátria. Eu os ajuntarei de todos os países e de todos os lugares por onde os espalhei, e os levarei vocês de volta à terra de onde os tirei e levei como prisioneiros. Eu, Senhor, estou falando. Vocês dizem que o Senhor lhes deu profetas aí na Babilônia. Prestem atenção no que ele diz a respeito do rei que ocupa o trono de Davi e a respeito dos moradores de Jerusalém, isto é, dos parentes que não foram levados com vocês como prisioneiros. O Senhor Todo-Poderoso diz: Eu mandarei contra eles guerra, fome e doença, e farei com que sejam como figos estragados, ruins demais para serem comidos. Eu os perseguirei com guerra, fome e doença, e as nações do mundo ficarão horrorizadas com o que virem. Em todos os lugares para onde eu os espalhar, as pessoas ficarão chocadas e horrorizadas com o que aconteceu com eles. Zombarão deles e usarão seu nome para arrogar pragas. Isso acontecerá porque não obedeceram a mensagem que eu sempre lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. Eles não quiseram me ouvir. Mas agora, todos vocês, que eu deixei o rei da Babilônia levar de Jerusalém como prisioneiros, escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. O Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, falou contra Acabe, filho de Colaías, e contra Zedequias, filho de Maazéias, que estão usando o nome de Deus para anunciar mentiras. Deus disse que os estragará nas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia, e que este os mandará matar diante dos olhos de vocês. Quando aqueles que forem levados como prisioneiros de Jerusalém para a Babilônia quiserem amaldiçoar alguém, vão dizer assim: Que o Senhor Deus faça com você o que fez com Zedequias e Acabe, que foram assados vivos por ordem do rei da Babilônia. Isso acontecerá com Zedequias e Acabe, porque a sua conduta foi vergonhosa. Cometeram adultério e contra a vontade de Deus contaram mentiras em seu nome. Deus sabe o que fizeram e é testemunha contra eles. O Senhor falou. O Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, me mandou dizer o seguinte a Semaías, da cidade de Neelão: Você enviou cartas em seu próprio nome a todo o povo de Jerusalém, a Sofonias, filho do sacerdote Maazéias, e a todos os outros sacerdotes. Nessas cartas você dizia a Sofonias: O Senhor Deus o fez sacerdote em lugar de Joiada, e agora você é o chefe dos serviços do templo. É seu dever mandar prender qualquer louco que quiser passar por profeta e pôr uma coleira de ferro no pescoço dele. Então por que é que você não repreendeu Jeremias, da cidade de Anotote, que tem bancado o profeta do meio do povo? Jeremias deve ser repreendido porque mandou dizer aos prisioneiros da Babilônia que eles iam ficar ali por muito tempo e que por isso deviam construir casas, morar nelas, plantar árvores frutíferas e comer as suas frutas. O sacerdote Sofonias leu esta carta para mim. Então o Senhor Deus me ordenou que mandasse a todos os prisioneiros da Babilônia a seguinte mensagem a respeito de Semaías: Eu, Senhor, castigarei Semaías e todos seus descendentes. Eu não o enviei, mas ele falou com vocês como se fosse profeta e fez com que acreditassem em mentiras. Por isso ele não terá descendentes no meio de vocês. Ele procurou levar o povo a se revoltar contra mim, e por isso não viverá para ver as boas coisas que eu farei pelo meu povo. Eu, o Senhor, falei. Jeremias capítulo 30.
O Senhor, o Deus de Israel, me disse o seguinte: Jeremias, escreva num livro tudo o que eu lhe falei, pois está chegando a hora de eu fazer voltar o meu povo, tanto Israel como Judá. Vou trazê-los de volta para a terra que dei aos seus antepassados, e eles serão donos dela novamente. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus diz o seguinte a respeito de Israel e de Judá: ouvi um grito de terror, grito de medo e não de paz. Parem e pensem. Será que um homem pode dar à luz a uma criança? Então por que vejo todos estes homens com as mãos na barriga, como uma mulher que está com dores de parto? Por que estão todos tão pálidos? Está chegando um dia horrível. Nenhum outro dia pode ser comparado com ele. Para os descendentes de Jacó será um tempo de aflição, mas eles serão salvos dela. O Senhor Todo-Poderoso diz: quando este dia chegar, eu quebrarei a canga que está no pescoço deles e arrancarei as suas correntes. Então eles não serão mais escravos de estrangeiros. Pelo contrário, servirão a mim, o Senhor seu Deus, e também o descendente de Davi, que eu lhes darei como rei. Descendentes do meu servo Jacó, não tenham medo. Povo de Israel, não fique assustado. Eu os libertarei dessa terra distante, da terra onde vocês são prisioneiros. Os descendentes de Jacó voltarão e viverão em paz. Viverão em segurança e ninguém fará com que fiquem com medo. Sou eu, Senhor, quem está falando. Estarei com vocês para salvá-los, acabarei com todas as nações por onde eu os espalhei. Mas vocês não serão destruídos, vocês não ficarão sem castigo. Mas quando eu os castigar, não serei duro demais. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor diz à cidade de Jerusalém: o mal deste povo não tem cura, e as suas feridas não saram. Não existe ninguém para cuidar de vocês, não há remédio para suas feridas, não há esperança de cura. Todos os seus amantes a esqueceram e não lhe dão confiança. Eu a ataquei como se fosse um inimigo. O seu castigo tem sido duro, porque os seus pecados são muitos e a sua maldade é grande. Não se queixe mais por causa dos seus ferimentos, pois eles não têm cura. Eu a castiguei assim porque os seus pecados são muitos e a sua maldade é grande. Mas agora todos os que a destruíram serão destruídos, e todos seus inimigos serão levados como prisioneiros. Todos os que a perseguiram serão perseguidos, e todos os que a assaltaram serão assaltados. Os seus inimigos dizem: Sião é desprezada, ninguém se importa com ela. Mas eu lhe darei saúde novamente, e curarei as suas feridas. Eu, Senhor, estou falando. O Senhor diz: eu trarei os descendentes de Jacó de volta para sua terra, e terei misericórdia de cada família. Jerusalém será construída de novo, e no palácio morará gente outra vez. As pessoas que vivem ali cantarão louvores, e darão gritos de alegria. Farei com que cresçam em números e sejam tratadas com respeito. A nação se firmará como antigamente, e a sua gente será forte de novo. Eu castigarei todos os que a fazem sofrer. O seu governador virá do seu próprio povo. Será uma pessoa da própria nação. Quando eu o convidar a ele chegar perto de mim, ninguém teria coragem de vir sem ser convidado. Eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Eu, Senhor, falei. A ira do Senhor é uma tempestade, um vento forte que explodirá em cima da cabeça dos maus. Essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, seu povo compreenderá isso muito bem. Salmos capítulo 117. Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações, que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia. Primeira Coríntios capítulo 8. Agora vou tratar do problema dos alimentos oferecidos aos ídolos. Na verdade, como se diz, todos nós temos conhecimento, porém esse tipo de conhecimento enche a pessoa de orgulho, mas o amor nos faz progredir na fé. A pessoa que pensa que sabe alguma coisa ainda não tem a sabedoria que precisa, mas a que ama a Deus é conhecido por Ele. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe, e sabemos que existe somente um Deus. Pois existem os que são chamados de deuses, tanto no céu como na terra, como também existem muitos deuses e muitos senhores. Porém, para nós existe somente um Deus, o Pai, Criador de todas as coisas para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos, pensando que eles pertencem aos ídolos. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos.
Não é esta ou aquela comida que vai fazer com que Deus nos aceite. Nós não perderemos nada se não comermos e não ganharemos nada se comermos desse alimento. Mas tenha cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Porque se uma pessoa que tem a consciência fraca neste assunto vir você, que tem conhecimento, comendo alimentos no templo de um ídolo, será que essa pessoa não vai querer também comer alimentos oferecidos aos ídolos? Assim, esse cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Portanto, se o alimento faz com que o meu irmão peque, nunca mais vou comer carne, a fim de que eu não seja a causa do pecado dele. 1 Coríntios capítulo 9. Será que eu não sou um homem livre? Por acaso não sou um apóstolo? Será que eu não vi Jesus, o nosso Senhor? Por acaso vocês não são o resultado do trabalho que faço para o Senhor? Mesmo que os outros não me aceitem como apóstolos, vocês me aceitam. Vocês mesmos, pelo fato de estarem unidos com o Senhor, são a prova de que eu sou um apóstolo. Quando os apóstolos me criticam, eu me defendo dizendo assim: será que eu não tenho o direito de receber comida e bebida pelo meu trabalho? Será que nas minhas viagens eu não tenho o direito de levar comigo uma esposa cristã, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor Jesus e também Pedro? Ou será que Barnabé e eu somos os únicos que temos de trabalhar para nos sustentar? Quem já ouviu falar de algum soldado que pagou as suas próprias despesas no exército? Ou qual é o fazendeiro que não come das uvas da sua própria plantação? Ou qual o pastor que não toma leite do seu gado? Não pensem que eu me apoio somente nesses exemplos da vida diária, pois a lei diz a mesma coisa. Na lei de Moisés está escrito assim: não amarre a boca do boi quando ele estiver pisando o trigo. Por acaso Deus está interessado nos bois? Ou foi a nosso respeito que ele disse isso? É claro que isso está escrito em nosso favor. Tanto a pessoa que planta como a que colhe fazem o seu trabalho na esperança de receber a sua parte da colheita. Se temos semeado entre vocês a semente espiritual, será demais se recebermos de vocês alguma recompensa material? Se outros têm o direito de esperar isso de vocês, será que nós temos muito mais direito do que eles? No entanto, nós não temos usado esse direito. Pelo contrário, temos aguentado tudo para não atrapalhar o Evangelho de Cristo. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebem os seus alimentos. E sabem também que os que oferecem sacrifícios no altar recebem uma parte da carne dos animais que são sacrificadas ali. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o Evangelho vivam do trabalho de anunciar o Evangelho. Mas eu não tenho usado nenhum desses direitos, nem estou escrevendo isso agora para exigir esses direitos para mim mesmo. Eu preferiria morrer a fazer isso, e ninguém vai me tirar o orgulho que eu tenho de agir assim. Eu não tenho o direito de ficar orgulhoso para anunciar o Evangelho. Afinal de contas, fazer isso é minha obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Por isso, se eu faço meu trabalho por minha própria vontade, então posso esperar algum pagamento. Porém, se faço como um dever, é porque é um trabalho que Deus me deu para fazer. Nesse caso, qual é o pagamento que recebo? É a satisfação de anunciar o Evangelho sem cobrar nada e sem exigir os direitos que tenho como pregador do Evangelho. Sou um homem livre, não sou escravo de ninguém, mas eu me fiz escravo de todos a fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando trabalho entre os judeus, vivo como judeu a fim de ganhá-los para Cristo. Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho para os judeus, vivo como se estivesse debaixo dessa lei para ganhar os judeus para Cristo. Assim também, quando estou entre os não-judeus, vivo fora da lei de Moisés a fim de ganhar os não-judeus para Cristo. Isso não quer dizer que não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-lo para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tomar parte nas suas bênçãos. Vocês sabem que numa corrida, embora todos os corredores tomem parte, somente um ganha o prêmio. Portanto, corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta que está treinando aguenta exercícios duros, porque quer receber uma coroa de folhas de louro, uma coroa que, aliás, não dura muito. Mas nós queremos receber uma coroa que dura para sempre. Por isso, corro direto para a linha final. Também sou como um lutador de boxe que não perde nenhum golpe. Eu trato meu corpo duramente e o obrigo a ser completamente controlado para que, depois de ter chamado os outros para entrarem na luta, eu mesmo não venha a ser eliminado dela.